Conheça Seul, um ex-jogador e autoproclamado lixo da humanidade, cuja vida dá uma reviravolta dramática após um pesadelo assombrador que se revela mais do que apenas um sonho. Equipado com habilidades únicas e acompanhado por outros sonhadores, Seul embarca em uma jornada de autodescoberta e transformação no novo mundo. Siga a aventura épica de Seul enquanto ele sai das trevas e entra em uma nova vida cheia de perigos, desafios e possibilidades infinitas. Você está pronto para experimentar o máximo da redenção pessoal e triunfar sobre a adversidade no paraíso perdido? Se sim, por favor, destrua o botão do like e se inscreva abaixo. E não se esqueça de deixar seus comentários abaixo para me dizer o que achou. A história se desenrola em meio à escuridão e melancolia de um campo de batalha, repleto de corpos sem vida, onde corvos se banqueteiam com os restos dos caídos. No meio dessa cena macabra, uma garota ferida senta-se no chão frio, cuidando de um ferimento em seu peito. Frustração e raiva a consomem enquanto ela amaldiçoa os responsáveis, arrependendo-se de sua confiança equivocada neles. De repente, uma figura envolta em um capuz, irradiando uma aura branca, aproxima-se da cena. A figura enigmática caminha em direção a um homem ferido, aparentemente surpreso por sua sobrevivência em meio à batalha horrenda. Nos pensamentos da garota de cabelos cor-de-rosa, ela reconhece o homem como Lança-Fantasma, Yi Chan, conhecido por seu título. A figura envolve o homem em uma conversa, reconhecendo o cumprimento de uma promessa e expressando a intenção de honrar seu acordo. A figura indaga sobre os desejos do homem, sugerindo a possibilidade de renascimento, apenas para receber uma recusa. A resposta do homem permanece não dita, mas transmitida por meio de seus pensamentos, enquanto a garota continua a se comunicar mentalmente com ele. Ele deseja enviar de volta suas memórias e as emoções que experimentou neste lugar. A figura reflete sobre a dificuldade de conceder até mesmo esse desejo, pedindo desculpas pelas limitações. Com lágrimas nos olhos do homem, uma expressão comovente de sua dor e perda, a figura confessa sua confusão em relação ao desejo inicial do homem. Questiona por que ele não pediu para ser revivido, refletindo sobre a sabedoria de escolher um novo começo e um lugar para retornar. A garota de cabelos cor-de-rosa interrompe, entendendo o raciocínio do homem. Reconhecendo a herança da garota, a figura a trata como descendente da família real, identificando-a especificamente como a venerável Gula. Revela que o reino caiu e que os portões provavelmente estão comprometidos. Diante dessas circunstâncias, a figura questiona a relutância do homem em pedir pelo renascimento, expressando seu próprio arrependimento. A figura descreve o homem como alguém destinado a liderar os outros, brilhando intensamente como uma estrela. Lamenta que sua morte tenha resultado de suas próprias ações, questionando por que os seres humanos frequentemente aprendem a se arrepender apenas quando tudo já acabou. Neste momento, a garota rasga um colar adornado com uma pedra rosa, um símbolo que possui significado para a figura. Apesar das restrições impostas pelo juramento real, a figura oferece conceder o desejo pessoal do homem. Em resposta, o homem expressa sua satisfação em receber um presente da morte, demonstrando gratidão pela natureza honrosa dos terráqueos que encontraram. A figura questiona se eles estão preparados para aceitar as consequências, enfatizando que o homem nunca poderá voltar ao passado e só se lembrará vagamente de seu anseio e arrependimento. Com determinação, a garota afirma sua disposição em conceder o desejo do homem, levando a figura a convidá-la para se aproximar. De repente, as asas se materializam, revelando a verdadeira forma da figura como uma entidade mística. Com seus poderes, a entidade envolve a garota em uma luz radiante, prometendo aguardar ansiosamente seu encontro futuro. Enquanto o homem fica em meio ao brilho, um cristal emerge de seu peito e sobe aos céus. Estilhaçando em fragmentos, a cena transita abruptamente para um cassino movimentado, onde as pessoas se entregam à emoção de apostar em uma roleta. Fala sério, que anticlímax, não é? O protagonista, agora usando um agasalho esportivo, experimenta uma ansiedade intensa enquanto rói as unhas, mas eventualmente decide arriscar todo o seu dinheiro no número 0.
O protagonista frustrado, sobrecarregado por sua aparente perda, solta um palavrão alto e desabafa sua raiva chutando uma lixeira próxima. Dois homens que estavam fumando nas proximidades engajam-se em uma conversa, observando o acesso de raiva do protagonista. Eles especulam sobre as razões por trás de seu sofrimento, sugerindo que ele possa ter perdido sua hipoteca ou algo de significado semelhante. Um deles menciona tê-lo visto 3 ou 4 anos atrás, notando que, apesar de sua aparência jovem, ele deveria estar na casa dos 20 e poucos anos agora. Os homens relembram a fama passada do protagonista, embora reconheçam que ele nunca foi particularmente excepcional. Eles ponderam o que pode ter causado seu atual dilema, mencionando sua mudança repentina de atitude e divagações sem sentido. Enquanto isso, o protagonista frustrado abaixa o olhar e contempla sua situação, expressando sua frustração e determinação de tentar novamente. Ele anseia por uma última empreitada bem-sucedida que lhe permita recomeçar, enfatizando sua necessidade de dinheiro. Em meio a essa cena, um homem loiro estiloso entra em uma cafeteria, exalando confiança. Ele coloca casualmente seu celular no balcão e pisca charmosamente para a garota que trabalha lá, ousadamente pedindo o número dela. No entanto, a garota educadamente recusa o pedido. O homem loiro suspira em resposta. Duas outras garotas, também funcionárias da cafeteria, engajam-se em uma conversa sobre a aparência do homem estiloso. Elas atribuem pontos a diferentes aspectos de sua aparência, discutindo sua forma, rosto e roupas. Coletivamente, elas o avaliam com 15 pontos, reconhecendo que faziam tempo desde que encontraram alguém tão notável. No entanto, uma das garotas comenta que, mesmo sendo elogiável, ainda não é suficiente. Neste momento, a primeira garota as repreende por seu comportamento. Enquanto o outro cliente entra na loja, a expressão da funcionária muda drasticamente. No entanto, antes que ela possa cumprimentar o recém-chegado, o protagonista entra, com sua aparência parecendo a de um impostor direto dos esgotos de Seul. Ele passa pela garota e pede um americano. Enquanto se senta, uma garota usando óculos o informa que eles exigem pagamento antecipado. Outra garota interfere, oferecendo-se para fazer o café. Ela prepara a bebida e a entrega ao protagonista, que então pede para falar com o gerente. A garota de óculos, identificada como gerente ou seu invava, se aproxima do protagonista, que lhe apresenta um inseto encontrado em seu café. Assustada, a garota exclama com medo, negando a possibilidade de tal ocorrência. O protagonista, ficando mais irritado, questiona se ela está insinuando que ele é um mentiroso. Neste momento, a garota decide intervir e lidar com a situação. Ela se senta em frente ao protagonista e pergunta o que ele está fazendo. De forma sarcástica, ele responde, sugerindo que está pedindo compensação por danos emocionais devido ao seu coração frágil. Ele continua reclamando que lhe disseram para terminar e que nem sequer lhe falaram, exigindo saber como a gerente ou seu invava planeja reparar as coisas. A gerente ou seu invava pega seu celular, lembrando o protagonista que ele havia enviado dinheiro para ela quando ela estava estudando no exterior. O protagonista expressa sua surpresa, pensando que ela havia esquecido. Ela responde que não esqueceu e também lhe enviou o dinheiro por preocupação de que ele pudesse passar fome em uma terra estrangeira. Ela confirma a transferência de 2 milhões de wons, equivalente a $2.000, afirmando que isso conclui a conexão entre eles e ela não tem mais nada a ver com ele. O tom do protagonista suaviza quando ele a aborda, acusando-a de zombar dele. Ele questiona se ela o considera um mendigo. As palavras do protagonista surpreendem a gerente ou seu invava, que responde com confusão. Ele continua, expressando sua decepção e lembrando-a de que ela contou com ele quando estava passando por um momento difícil. Ele enfatiza que ela foi a única razão pela qual ele perseverou, mesmo quando queria desistir. No entanto, ele lamenta a mudança que vê nela, questionando como ela pôde se desfazer assim. Internamente, ele reflete sobre a causa de sua situação atual, atribuindo-a a uma perda passada que o assombra. O protagonista parece emocionalmente exausto e perdido em seus pensamentos, ponderando como tudo levou a esse ponto.
O protagonista começa a contar seu passado, revelando uma habilidade especial que possuía desde o nascimento. Concentrando sua atenção em seus olhos, ele conseguia fazer com que organismos e objetos emitissem luzes verdes. Se ele interagisse com coisas iluminadas pelas luzes verdes, nada de extraordinário acontecia. No entanto, se ele se envolvesse com objetos ou organismos que não tinham as luzes verdes, havia mais de 50% de chance de que algo ruim acontecesse. Isso significava que menos da metade das vezes ele poderia esperar algo positivo ocorrer. Para testar sua habilidade, ele escolheu visitar um cassino. No primeiro ano, a sorte estava ao seu lado, e ele desfrutou de uma sequência vencedora. Ele lembra de começar com 100 mil wons e rapidamente transformar isso em 5 milhões wons, $100 em 5 mil dólares, em apenas 2 dias. Durante esse período, ele tinha abundância de dinheiro. No entanto, à medida que usava sua habilidade com mais frequência, ele começou a ter enxaquecas e insônia. As luzes verdes que antes eram facilmente visíveis exigiam concentração significativa para serem percebidas fracamente. Eventualmente, depois de ficar gravemente doente, sua habilidade desapareceu. Infelizmente, nessa época, ele já estava viciado e havia perdido tudo o que tinha. A narrativa volta para o presente, onde o protagonista está sentado em algumas escadas, visivelmente deprimido e bebendo. Ele contempla a possibilidade de fazer um retorno e restaurar tudo como costumava ser. No entanto, ele está incerto sobre o caminho a seguir e se pergunta como pode alcançar seu objetivo. Enquanto ele adormece, o cristal que havia sido removido de seu corpo reaparece e entra em sua cabeça, levando-o a sonhar com o momento em que quase morreu e foi reencarnado. Em seu sonho, ele revive suas experiências e lembra de seu desejo fervoroso de recomeçar. De repente, ele acorda, respirando pesadamente, e sente uma forte dor de cabeça. Confuso com a intensa dor, ele fuma um cigarro e se pergunta por que seu coração dói e o que o cristal fez com ele, enquanto memórias de sua ex-namorada ressurgem. Determinado, ele se levanta, colocando a mão no bolso para pegar o dinheiro que tinha. Para seu choque, ele percebe que está faltando, levando-o a questionar para onde ele foi. O protagonista verifica minuciosamente seus bolsos, percebendo que o dinheiro realmente sumiu. Frustrado, ele contempla a possibilidade de alguém tê-lo levado enquanto ele dormia. Lamenta a falta de imagens de CCTV para ajudá-lo a identificar o culpado e se repreende por não ter considerado tal possibilidade. Sentindo-se enfurecido, ele grita alto, expressando sua raiva e a importância do dinheiro que foi roubado dele. Enquanto desce as escadas em direção à água, ele começa a pensar que preferiria morrer a continuar vivendo em uma situação tão desesperadora. Ele se desculpa internamente com seus pais e sua ex-namorada Sanva. Sobrecarregado por suas emoções, ele desaba em lágrimas, olhando para a água. Estranhamente, à medida que suas lágrimas tocam a superfície da água, uma luz verde emerge e o envolve, surpreendendo-o com seu reaparecimento. Ele se pergunta como isso pode ser possível. Naquele momento, uma mulher aparece atrás dele, descendo as escadas, e anuncia que a água está muito fria atualmente. Ela se apresenta como Hana Kim, líder de equipe da Shin'Un, e explica que está ali para oferecer consulta. O protagonista reconhece suas palavras como algo que ele pensou anteriormente. De repente, ele sente uma dor aguda na cabeça e percebe que teve uma experiência semelhante em um sonho antes de encontrar essa situação. Hana insta-o a sair da água, mencionando que hoje é um pouco especial. Ela entrega a ele seu cartão de visita, se apresentando como líder de equipe da Shin'Un. O protagonista dá uma olhada no cartão e se pega pensando no termo escudo humano. Ele questiona por que pensaria em uma frase assim. Hana interrompe seus pensamentos, sugerindo que eles sejam diretos devido às restrições de tempo. Ela revela uma bolsa cheia de dinheiro e propõe um jogo para ele. Expressando relutância em jogar e curiosidade sobre como ela o conhece, o protagonista recebe uma resposta indiferente de Hana. Ela insiste que não importa e enfatiza a oportunidade de ganhar uma quantia considerável de dinheiro em apenas uma rodada. Ela menciona a sua dívida e tenta convencê-lo a considerar sua oferta.
No entanto, ele rejeita sua pergunta, concentrando-se em suas próprias perguntas. Hannah admite ter feito uma pesquisa de antecedentes antes do encontro deles e se desculpa por não tê-lo informado antes. O protagonista pondera o significado do dinheiro na bolsa de Hannah e se pergunta por que a Shinyon estaria interessada em contratá-lo. Ele percebe que há algo mais importante em jogo. De repente, ele se lembra da frase "escudo humano" e decide desafiar Hannah, recusando sua proposta. Ela tenta persuadi-lo ainda mais, instando a ouvir os termos antes de tomar uma decisão final, assegurando-lhe que ele não perderá nada apenas ouvindo. Inflexível, o protagonista recusa confiantemente, afirmando que não está interessado. Hannah reconhece sua determinação e alcança seu telefone, aparentemente pronta para seguir em frente. Ela menciona que uma vaga acabou de ser preenchida por coincidência, pede desculpas por qualquer inconveniente causado e deseja-lhe sorte. À medida que ela começa a se afastar, o protagonista chama sua atenção e afirma audaciosamente que ele quer um convite em vez de um contrato, revelando seu desejo de ser reconhecido e valorizado. A cena muda para o protagonista envolvido em uma batalha feroz com um monstro colossal, exibindo sem esforço seus poderes formidáveis. Ele derrota o monstro e logo se vê confrontado por uma multidão de novos adversários. Refletindo sobre seu sonho, ele se lembra de sua luta implacável até sua morte eventual e do pedido que fez ao Deus por um novo começo. Ele reconhece que o encontro com a mulher desempenhou um papel fundamental nesse sonho. Enquanto isso, a mulher fica impaciente e questiona se o protagonista já está afiliado ao outro lado. Ele responde, indicando que ela deveria saber a resposta melhor do que qualquer outra pessoa. Ela contempla a situação, percebendo que se ele já tivesse estado no outro lado, haveria algum tipo de aura marcadora nele, mas ele parece estar limpo. Ela pergunta quem se aproximou dele primeiro, ao que ele considera irrelevante. Ela desafia sua afirmação, considerando sua habilidade de distinguir entre um contrato e um convite. Apontando para ela, ele enfatiza sua preferência por um convite em vez de um contrato. Com os braços cruzados, a mulher exige uma explicação para sua insistência em um convite. Ele argumenta que, se lhe for dada uma escolha, naturalmente ele preferiria um convite. Ela pressiona ainda mais, questionando por que ela deveria usar seu precioso convite em um apostador aparentemente sem valor como ele. Ele encolhe os ombros com despreocupação, afirmando que seria problemático para ela se ela não lhe concedesse um convite. Ele menciona então a Shinyon Corp, observando suas frequentes aparições na mídia desde o desenvolvimento de um medicamento inovador alguns anos atrás, especulando sobre sua possível conexão com o outro mundo. Indignada, ela rejeita seus pensamentos, duvidando que as pessoas dariam ouvidos às palavras de um apostador louco como ele. Ele responde casualmente enquanto ela cutuca seu nariz, reconhecendo que ela pode estar certa. No entanto, ele sugere que seus superiores podem não ter a mesma perspectiva, insinuando que sua incapacidade de formar um contrato ou guardar um segredo pode não ser algo positivo para ela. Ela retruca, gritando palavrões para ele. Sem se deixar abater, ele propõe um compromisso, pedindo apenas um convite. Ela esclarece que contratos e convites são assuntos completamente diferentes, admitindo que ela pode formar contratos, mas não tem autoridade para conceder convites. Ele sorri e lembra ela de sua declaração anterior, onde ela se referiu ao convite como seu precioso. Ela aperta os lábios com raiva, percebendo que sua memória é desnecessariamente aguçada. Cedendo à derrota, ela baixa a cabeça e explica que precisaria de permissão para conceder convites. A mulher recupera algo de sua bolsa, lembrando do momento em que o recebeu da entidade encontrada no primeiro episódio. A cena muda para a entidade parecida com uma estátua, e ela diz para a mulher guardar o objeto com segurança, pois em breve ela precisará usá-lo. Confusa, ela pergunta sobre a linha do tempo, e a entidade responde de forma enigmática, insinuando que ela se encontrará em uma situação em que não terá escolha a não ser utilizá-lo. Ao terminar de relembrar como recebeu o carimbo dourado, a mulher jura e faz um gesto obsceno para a entidade, sentindo-se frustrada pela situação a qual ela se referiu.
Enquanto o protagonista continua cutucando o nariz com despreocupação, ela observa que ele possui talento em vez de ser apenas um escravo. Ela também nota sua semelhança com um veterano que passou alguns anos no outro lado e se lembra da profecia feita pela deusa. Ela o informa que há uma condição, a qual ele responde dizendo para ela dizer. Ela estabelece as condições. Primeiro, ele deve jurar que nunca entrou naquele mundo antes, aqui e agora. Ele jura confiantemente, inconsciente de que seus sonhos realmente aconteceram. Sem conhecimento de suas experiências, ela prossegue com a segunda condição, afirmando que se lhe conceder o convite, ele deve revelar seus segredos sobre quem ele conheceu e o que ouviu deles. Ele recusa firmemente, afirmando que não tem mais nada a dizer sobre o assunto. Curiosa, ela o tenta mencionando um convite especial. Ele contempla por um momento e responde que talvez considerasse revelar seus segredos se viesse a confiar mais nela no futuro. No entanto, em seus pensamentos, ele percebe que seria mais sábio manter seus sonhos em segredo, pois eles são sua única vantagem. Incredulamente, ela suspira e apresenta a condição final: se ele acabar entrando no outro mundo, ele deve fazer um acordo com ela antes de qualquer outra pessoa. Ele pondera a palavra entrar, mas deduz que, uma vez que ela mencionou um acordo, ela deve ter desistido do contrato de escravidão. Enquanto ela limpa seus óculos, ela assegura que, contanto que ele não seja um completo idiota, ela fará com que sua entrada aconteça, não importa o que. Ele aceita seus termos, e ela estende a mão em sua bolsa, pegando o carimbo dourado. Caminhando em sua direção, ele pergunta qual é o propósito do carimbo dourado. Com determinação, ela o agarra e grita que é a vida dela, carimbando sua mão com força. O carimbo emite uma luz poderosa, marcando-o como um participante convidado.